A história que eu vou contar para vocês hoje chama-se Jesus alimenta uma multidão e ela está na nossa Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 14. Depois vocês leiam ou peçam para alguém em casa ler para vocês. Então é o seguinte, como a gente sabe, Deus sempre se preocupa com todos nós, com todas as pessoas em todos os tempos. E Jesus, naquela época que ele viveu aqui na Terra, ele também se preocupava muito com as pessoas. Então, muitos dos milagres que a gente conhece de Jesus demonstram a preocupação que ele tinha com elas. Todas as curas que ele fez, tudo que ele sabia que as pessoas precisavam para viver melhor. Então, Jesus ajudou muitas pessoas. Teve uma vez que ele estava pertinho do Mar da Galileia e ele entrou num barco porque ele queria ficar um pouco sozinho para descansar. Só que, como a gente já sabe também, sempre onde Jesus estava tinha muita gente e as pessoas seguiam ele por toda parte. E aí Jesus saiu daquele barco e ele viu uma multidão atrás dele. E ele ficou preocupado com aquelas pessoas. Ele aproveitou para curar os doentes que tinham ali também. Só que aí vieram 2 discípulos de Jesus, já estava ficando tarde e aqueles discípulos estavam preocupados. Então eles falaram para Jesus: Jesus, tá ficando muito tarde, a gente precisa mandar essas pessoas embora para que elas possam comprar algum alimento, alguma coisa, senão elas vão ficar com muita fome. E aí Jesus falou assim: eles não precisam ir embora, vocês mesmos podem dar comida para eles. E aí um olhou para a cara do outro: esse Jesus deve estar viajando, né? A gente não tem dinheiro, como é que a gente vai alimentar? Tinha muita gente mesmo. Como é que a gente vai alimentar toda essa gente aqui? E aí Jesus viu a preocupação deles e Jesus falou o seguinte: vão vocês 2 no meio do povo e vejam o que tem para comer aí. O que tiver vocês me trazem. E aí aqueles 2 discípulos encontraram um menininho. Esse menino, ele tinha duas coisas. Ele tinha 5 pães e tinha 2 peixes, que era o lanchinho que ele tinha levado para ele. Ele provavelmente estava o dia todo fora também, seguindo Jesus. E aí os discípulos chegaram com o menino e os pães e os peixes que aquele menino trouxe. Então Jesus pegou os pães e os peixes, olhou para o céu, abençoou os pães e os peixes e aí falou para os discípulos: agora peçam para a multidão, para todas essas pessoas se sentarem na grama. Sentem, pode ser em grupinhos de 50 e de 100 pessoas. Pensa, 50, 100 pessoas é mais do que a nossa igreja cheia. Talvez a nossa igreja cheia seria cada grupo desses. E aí os discípulos falaram com as pessoas: pessoal, Jesus mandou todo mundo sentar. Se sentaram lá nos grupinhos. Tinha vários grupinhos, né? E aí Jesus falou: então tá bom, distribuam os pães e os peixes para essas pessoas. E aí foram eles distribuindo pão e peixe para todo mundo. E todo mundo comeu. Todo mundo, toda aquela multidão recebeu pão e peixe para comer. E aí eles ficaram muito admirados.
Porque imagina a quantidade de pessoas que tinha ali. E a única coisa que Jesus recebeu foi 5 pães e 2 peixes. Só que Jesus é Jesus, né? Ele fez um milagre. Ele multiplicou aqueles pães e aqueles peixes. E eles alimentaram toda aquela multidão com aquele lanche que o menininho tinha levado, tinha entregado para Jesus. E aí Jesus viu que todo mundo comeu, todo mundo estava de barriga cheia. E aí ele falou o seguinte: peguem então tudo o que sobrou e vamos recolher em cestos para que não se perca nada, né? E aí os discípulos recolheram toda aquela comida e viram que sobraram 12 cestos cheios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cestos cheios de pães e de peixes. Imagina então, de 5 pães e 2 peixes, eles alimentaram mais de 5.000 pessoas e ainda sobraram 12 cestos cheios de pães e de peixes. Esse foi então o milagre de Jesus. Jesus alimentando uma multidão com 5 pães e 2 peixes. E o que a gente pode aprender com essa história? Às vezes a gente vê muitas pessoas passando fome ou coisas assim, passando necessidade, a gente fica triste porque nem sempre a gente pode ajudar. Mas uma coisa importante nessa história é que Jesus, ele alimentou aquela multidão usando o que o menino da história deu para Jesus, que foram os 5 pães e os 2 peixes. Então Jesus nunca espera. Jesus não espera que a gente dê aquilo que a gente não tem. Isso é importante lembrar também. Se a gente olhar, Deus dá muitas coisas pra gente. Deus nos dá muitas bênçãos. E, por exemplo, ter uma família, ter um lugar para morar, a gente tem alimento, tem saúde. E para as crianças, né? As crianças têm brinquedos também. Então, a gente pode olhar essas coisas que a gente tem e ver se a gente tem oportunidade de ajudar, de repartir com alguém. A gente pode ver isso com a nossa família, por exemplo. Se eu tenho uma roupa que não me serve mais, eu posso doar essas roupas para alguma campanha da cidade, por exemplo. Igual está acontecendo agora em Santa Maria. Também o alimento, se a gente tem um alimento que não vai fazer falta, a gente pode também fazer uma doação quando tiver oportunidade, mas isso a gente vê com a nossa família, tá bom? Uma coisa muito importante de lembrar é que Deus, ele dá somente o que é bom pra gente. E a coisa mais importante que ele nos deu foi o próprio Filho Jesus, que veio, ele deu a sua própria vida para morrer em nosso lugar, para que a gente não precisasse morrer eternamente. Então, isso é uma coisa que a gente sempre pode dividir com os outros. A mensagem que Jesus, ele nos ama e ele veio para nos salvar. Um outro jeito também da gente ajudar as pessoas, que a gente sempre pode fazer, é orar por elas. Então, daqui a pouquinho a gente vai cantar música. E aí, depois da música, a gente vai fazer uma oração lembrando disso também. E para a gente lembrar bem da nossa história, do que a gente aprendeu hoje, vamos aprender então um versículo. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. Isso está no Salmo 29, capítulo 29, versículo 11. Tá bom, criançada? Aprenderam o versículo? Então vamos junto cantar a música que tem a ver com a nossa história.
Crianças, agora a gente vai cantar uma música que tem a ver com a nossa história. O nome dela é 2 peixinhos e 5 pães. Quem quiser pegar um instrumento para tocar comigo, vamos lá. Eu vou tocar 2 vezes cada parte, tá bom? 2 peixinhos e 5 pães, um menino deu para Jesus. 2 peixinhos e 5 pães, um menino deu para Jesus. E Jesus abençoou, e tudo se multiplicou, e a multidão comeu, e ainda sobrou. E Jesus abençoou, e tudo se multiplicou, e a multidão comeu, e ainda sobrou. E agora a gente vai fazer uma oração para encerrar a nossa aula de hoje. Querido Deus, obrigada por todas as bênçãos que nos dás. Obrigada pelo cuidado que tem com as pessoas deste mundo. Abençoe aquelas pessoas que passam necessidades em suas casas e nos ajude a dividir as bênçãos que nos dás. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças. Fiquem com Deus.